Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Pessoal, domingo, 1h15 agora, dia de aulinha. Pessoal, o negócio é o seguinte, reacumulações e redistribuições. A gente deu uma olhada aí bem por cima ali do de quem foi e alguns conceitos do método de Wyckoff. A gente deu uma olhada em acumulações, acumulações, distribuições e hoje a gente vai estar vendo aí reacumulações e redistribuições, tá? Reacumulações e redistribuições, então. Como visto antes, processos acumulativos e distributivos revertem tendência. Porém, reacumulações e redistribuições são processos que ocorrem a favor da tendência. Vejamos. Desenho aí que eu fiz para vocês, tá? Aqui a gente tem a acumulação, a tendência de alta, reacumulação, a tendência de alta. Por algum motivo, razão ou circunstância, a gente chega num topo de mercado ali em que se arma uma venda, tá? Pressão da lateral e depois cai. Distribuição, a tendência e depois dessa tendência de baixa, a gente tem a redistribuição, que vai gerar de novo a tendência de baixa. Tá, pessoal? Bem simples de entender aí. Aqui, o que aconteceu em determinado mercado, tá? O mercado vinha caindo, tá? Aí ele dá uma respirada, começa a cair de novo e arma uma redistribuição. Cai de novo, arma outra redistribuição. Cai de novo e arma outra redistribuição. Tá, pessoal? Aqui, pessoal, isso aqui é um POI, tá? E aqui é uma região de order block. Beleza, pessoal? O que acontece aqui? Já vamos começar a entrar nesses conceitos aqui, pessoal. O mercado vinha subindo, tá? Armou uma reacumulação, que é isso aqui. Capturou liquidez. Em cima desse order block, ele formou um POI e continuou com a alta. Tá, pessoal? Ó, ele continua com a alta. Beleza? Por que eu já trouxe isso, pessoal? Que próxima aula vai ser sobre pontos de entrada dentro das estruturas de Wyckoff. E depois disso a gente vai começar a dar uma olhada em SMC, tá, pessoal? Smart Money Concept. Que junto com o Wyckoff, para mim é o O do Borogodó. E aí o que acontece? O preço bate num order block de venda, tá? Num bloco institucional, que é nada mais é do que uma região onde existe institucional vendendo nessa região aqui, ó. Aqui a gente tem muitos institucionais vendendo. Ou melhor, em determinados momentos anteriores a esse, eles venderam aqui, tá? Nessa região. E aí o preço vem subindo, depois de acumulações e reacumulações, o preço bate aqui e o institucional não deixa ele prosseguir. Na mesma hora ele já abre uma, ó, já cai ali, ó, anunciando que existe força de venda aqui, ó. Depois quando ele toca um pouco mais profundo, lá ele cai mais ainda, mais forte. Toca lá de novo, cai mais forte. Só que o que acontece? O institucional que estava comprando aqui, ele decidiu alinhar esses dois fundos aqui para criar liquidez aqui, ó. O pessoal compra aqui, ó.
olha só como vem forte. Isso aqui foram compras varejistas, tá? Teve compra institucional aqui nesse ponto? Teve. Mas teve muito varejo comprando aqui. Porque é uma confirmação desse suporte. E o stop loss dos caras estão aqui. Tá? Quando chega lá, captura os stop loss. Tá? O pessoal tem isso aqui agora como uma resistência. Tá? Entra um vendido aqui. Coloca seus stops aqui. O preço vai capturando liquidez, 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 liquidez. Quando chega lá em cima, lá ele cai de novo. Por quê? Porque capturou os stop loss dos caras. O institucional entra forte aqui embaixo, porque ele tem a contrapartida. Tá? Ele precisa de gente vendendo aqui em cima para ele comprar aqui embaixo. Tá? Ele anuncia uma grande compra aqui, a compra se encerra aqui e depois ele vem comprando com menos força. E aí quando chega nessa região de bloco vendedor, que é essa região aqui, né, pessoal? Essa região aqui. Ele tem contrapartida de institucional para institucional. E aqui ele arma um POI, que nada mais é também que um bloco. Tá, pessoal? POIzinho. Faz um topo. Quebra esse topo. Ele desce quebrando esse fundo. Ele tenta confirmar lá, não consegue, ó. Para ser um POI ele teria que quebrar isso aqui, ó. Ele não quebra. Ele volta e desce mais embaixo ainda. Tá? Então, o movimento de baixa é esse aqui. Quando ele sobe de novo e quebra esse topinho aqui, aí a gente tem um anúncio de um POI, uma região de POI de continuidade de alta em cima de um bloco vendedor. Por quê? Porque existe institucional vendendo aqui as posições que ele tinha e eu tenho institucional desde lá de baixo, tá? Que vai vender, vai comprar usando esse cara aqui como contrapartida. Ele precisa de gente vendendo para ele comprar, né? E aí ele leva o preço lá para cima, lá, com facilidade. Tá? Mas falando que a gente está falando agora aqui, isso aqui é um processo reacumulativo, tá? Com baita contexto dentro do Smart Money Concept. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Um POI que é também um order block, é também um bloco institucional, se cria uma reacumulação, tá? Tem-se liquidez aqui, ó, tá? Ele faz uma capturinha aqui, ó, pequena, mas faz. E a gente tem a tendência de alta lá. Mesma coisa de novo, tá, pessoal? Olha só que movimento lindo. O preço vinha subindo, faz um POI de continuidade. Começa o processo reacumulativo, tá? Nem mitiga o bloco institucional aqui, nem captura liquidez, tá? Ele simplesmente lateraliza, respira e continua a tendência dele. Processos reacumulativos são nada menos, nada mais que respiros em uma tendência de alta. Do mesmo jeito, os processos redistributivos também são respiros em uma tendência de baixa. Então é isso, é uma respirada ali que o movimento dá. Tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui num gráfico qualquer, que a gente está falando de tempo gráfico de 5 minutos, tá? Aqui a gente tem uma distribuiçãozinha, tá, pessoal? Vamos ver ela assim, tá? A gente tem um movimento de baixa aqui, que para aqui, né? E aqui a gente vai ter uma redistribuição de novo,
né? O preço cai de novo. Isso. Aí aqui. Ah, mas estão bem esquisitas as estruturas laterais. Então, quer dizer que o mercado é assim mesmo. Às vezes ele faz umas coisas de livro, às vezes não. Aqui dá para marcar assim, ó. Uma, um canal redistributivo. Tá, pessoal? Aí aqui a gente tem uma redistribuição bem lateral. A gente pode marcar. Eu marcaria assim. Bem assim eu marcaria. Nada mais é que uma redistribuição de novo. Aqui, aqui é um canalzinho. Aqui. Aí a gente já tem um processo acumulativo. Que na verdade, deixa eu ver aqui. Na verdade. É um PO aí, tá? Um bloco. Daqui um pouco a gente coloca no tempo gráfico de 1 minuto, fica mais bonito a, a acumulação. Mas aqui nos 5 minutos está nítido um POI, tá? Um POI de compra que gera essa tendência de alta, beleza? Vamos ver o que rola aqui. Aqui eu acho que ele tentou acumular, olha só, pessoal. É, tentou acumular, olha só que legal isso. Olha só como respeita esses POIs, esses blocos. Olha só, olhando esse movimento assim agora. Vamos ver o que acontece um pouco mais pra frente ali. Ele cai. Ó, o processo vinha, tá? O preço vinha caindo, distribuindo, redistribuindo, fazendo canaizinhos redistributivos, tá? Que nada mais são do que os respiros ali na tendência de baixa, chega em determinada região de preço que tem um cara que diz, ó, daqui para baixo ninguém passa. Aí ele cria um bloco de compra. Ele compra ali, compra posições ali. Ou duas opções, ou o institucional tá comprando, ou aquele cara que estava vendendo, aquele institucional que estava vendendo até aqui ele decide parar de vender e começar a fazer estoque. Pode ser o mesmo cara, os mesmos caras, outros caras, enfim. E aí depois dessa comprada dele chega num determinado lugar,
Eu já tô aqui. Chega num determinado lugar que tem um cara que diz daqui também não passa. Daqui é daqui para baixo o preço. E aí se cria uma estrutura acumulativa. Vejam bem que bem cara de acumulação, o fato que fica aqui embaixo, né? Aí o preço vem capturar a liquidez aqui. Quando ele bate naquela região onde aquele institucional estava comprando, onde ele armou a compra dele, o preço sobe até lá em cima, lá, ó, aonde está aquele outro cara que diz que dali não passa. O preço também. E aí se cria outro processo distributivo aqui em cima. Tá? E esse com bem cara de distribuição, olha só o vácuo que tem aqui em cima. Viram? E vejam que a distribuição é tão forte aqui que nem existe captura de liquidez. E o preço cai lá para as cucuias. Tá? Normalmente, tá? Já dando uma adiantada na aula de abertura de posição, dentro do método Wyckoff, eu desconheço por enquanto algum tipo de entrada quando não existe captura de liquidez, né? Aí unindo o Wyckoff com o SMC, a gente procura um POI que depois que rompe, né? Um POI vendedor, que seria isso aqui, né? O preço rompeu aqui, aí ele faz isso aqui, ó. Aí a gente procura a entrada nesse teste aqui. Isso aqui, ó, é a confirmação do POI vendedor, né? Essa é a confirmação dele, tá? Movimento quebra topo anterior, quebra fundo anterior, POI, tá? E o POI no caso é marcado nessa perna de alta aqui, ó, que quebra topo anterior em tendência de baixa, tá? Ele é marcado aqui, ó. Se esse teste aqui, ó, viesse aqui, a gente já tem um. Isso é o teste, tá, pessoal? Se ele vier, se ele batendo aqui, tá show de bola. Mas quanto mais profundo ele for, melhor para nós, tá? Por quê? Porque a nossa entrada vai se dar o mais próximo do final do teste e o nosso stop vai se dar acima da máxima desse POI aqui, ó. Tá? Esse POI poderia ocorrer aqui, poderia ocorrer aqui, poderia ocorrer aqui, mas é o que a gente vai ficar procurando depois do movimento lateral sem captura de liquidez, tá, pessoal? O preço lateraliza ali, faz a distribuiçãozinha, cai. Aqui, querendo ou não, ele dá uma respirada. A gente tem um topo arredondado, que é sinal de fraqueza de demanda, sinal de fraqueza dos compradores, e ao mesmo tempo dá para considerar isso como um movimento, eu pelo menos considero, tá? Um movimento deu uma lateralizadinha ali, eu já enxergo estrutura de Wyckoff nele. Dá com um pouco, não deveria, né? Mas é assim que eu faço. Porque a estrutura de Wyckoff mesmo é isso aqui, né? Topo e fundos nivelados, por mais que exista uma maior estoques no topo ou maior estoques no fundo, a gente tem que ter esse nivelamento para ser considerado uma estrutura de Wyckoff. Se não é isso aqui, se não, se a gente não tem
topos e fundos nivelados, a gente, daqui um pouco, que nem nesse caso aqui, a gente tem um topo arredondado. Tá, pessoal? Mas eu marco para tudo que é lado, estrutura de Wi-Fi, porque o mercado tenta lateralizar. O mercado está o tempo todo buscando equilíbrio. Veja que ele dá uma pernadinha para cá e ele já tenta equilibrar numa região. Às vezes ele tenta equilibrar numa região grande, que nem acontece aqui, ó. Ele tenta equilibrar nessa região grande aqui, né? Só que é fim de dia, fim de pregão, tá? Ó, 18 horas, fim de pregão. Ó, aqui termina o pregão, ó. Aí quando abre o pregão de novo, uma hora depois, nesse caso aqui, nesse ativo, ele já encurta mais ainda a região, ó, onde ele quer andar lateral. O mercado quer equilíbrio. Institucional não. Institucional quer que o mercado ande para cima, para baixo, tanto faz para onde que ele vai andar, mas que ele ande, sabe? Varejista, a mesma coisa. Tá? Aí dá pra gente considerar isso aqui como a gente tem nitidamente aqui, ó, uma região de topos arredondados, de topos nivelados, né? E a gente tem, querendo ou não, essa região aqui de fundo. Mercado captura liquidez, tá? Nitidamente a gente enxerga isso aqui como um processo acumulativo, captura liquidez, sobe lá para cima, não é feliz subindo lá para cima, a gente tem minimamente um processo distributivo, né? Aqui a gente vai ter de novo uma redistribuição, que essa sim é feliz. O preço desce legal, bem legal ele desce. Acho que ele acabou fazendo um pé aí chegando aqui embaixo, né? Vamos ver. Não, não chegou a fazer não. Um choque bem feio se a gente botar isso aqui um pouquinho pra cima aqui. Um pouco um choque de alguma estrutura em tempo gráfico maior. Vamos ver aqui algo que fique bem nítido. Aqui tá com cara de um choquezinho após captura de liquidez. E aqui a gente tem uma redistribuição.
preço vinha caindo, respira de forma lateral, volta a cair bem forte de novo. Aí aqui daí a gente já tem um processo minimamente acumulativo. O preço começa a subir. Se a gente for olhar em tempo gráfico maior, a gente vai ver que isso aqui é um grande movimento lateral. Tudo isso aqui que a gente viu agora é um grande movimento lateral. Aqui o preço, existe uma ordem de compra muito grande da parte institucional nessa região, sem processo lateral, mas existe. E aí a partir daqui ele reacumula. Aqui existe uma região de vendas muito forte, então institucional do fechamento para abertura do mercado, ele faz um gap para pular as negociações que tem nessa região aqui e o mercado continuar subindo. Aí aqui eu vou ter outra reacumulação. Aqui eu vou ter outra reacumulação, essa inclusive com captura de liquidez. Ó. Isso aqui está com cara de ser um grande movimento reacumulativo. Vamos dar uma olhada. É, com captura de liquidez e tudo, ó pessoal. Movimento, processo de acumulação, tá? A gente enxergando ele assim bem macro, bem bonito, né? Grandão, bonitão, tá? Com com furo aqui demonstrando força de fundo, né? Um vácuo bem grande aqui, ó, demonstrando força de fundo. Existe o choque de Wyckoff nele também, né? Ó, choquezão de Wyckoff, tá? Mudança de característica ou, nesse caso aqui, permanecer na característica, que é a característica de tendência de alta. Então a gente, na verdade, esse processo acumulativo é um processo reacumulativo, o preço já vem de tendência de alta, né? É um respiro que dá ali para o institucional conseguir manter o preço mais para cima, continuar levando o preço até mais em cima. Aí aqui no caso a gente vai ter uma distribuição com captura de liquidez, tá? E o preço começa a cair novamente. Aqui, vamos dar uma olhada nesse movimento macro aqui. Nada mais é do que uma redistribuição. Ó, existe captura de liquidez e o preço continua caindo. Olha só que legal isso aqui. Distribuição, olha o tamanho da distribuição. Redistribuição, olha o tamanhão. Vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim. A distribuição pequenininha, a redistribuição enorme. Depende do momento, do mercado, dos institucionais envolvidos, da vontade deles de querer comprar, de querer vender. Entendido? Dá para nós dar uma olhada em mais um ativo aqui também, ó. Botar
Bitcoin lá no 4 horas lá. Ver se a gente acha alguma coisa. Olha o quanto anda lateral aqui. Ó, reacumulação, ó. O preço vinha subindo, ele anda lateral. Isso no gráfico de 4 horas, tá, pessoal? Aqui dentro disso aqui deve ter várias, ó, desse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui, devem ter várias reacumulações para chegar aqui. E desse ponto aqui para esse aqui, devem ter várias distribuições para o preço chegar aqui. Só reacumula, ó. A gente tem fundos nivelados, topos minimamente nivelados, e o preço tende a subir de novo. Sobe, aqui em cima ele faz um movimento com bastante clara distribuição, desce, respira, desce, respira, aqui tem cara distribuição, redistribuição, aqui esse respira é um respiro acumulativo, aí lá em cima ele redistribui ou distribui. Vai depender muito se vocês estão levando em conta a tendência primária, terciária, secundária, entende? Tem gente... Ah, mas como assim? Assim, ó, vou mostrar. Vamos botar lá no mensal, ó lá aqui. Tá? Esse aqui é o gráfico mensal, beleza, né? Tá. Levando em conta que a gente está no gráfico mensal, vamos dizer que isso aqui, ó, é um processo acumulativo. Todas as outras compras que ocorrerem daqui até aqui, todos os outros processos laterais compradores a gente vai ter como processos reacumulativos. Assim como que nessa pernada de baixa aqui, a gente vai ter que aqui no tempo gráfico menor teve um processo distributivo e daqui para baixo são redistribuições até chegar nessa acumulação. A gente tem que as acumulações e as acumulações estão nos topos de mercado, as acumulações estão nos fundos de mercado e as distribuições estão nos topos. E aí o que a gente tem entre meio e fundo são reprocessos, né? Reprocessos de alta e reprocessos de baixa, reprocessos de reestocagem e revendas dos estoques. Entendem? Não é tão interessante focar muito nisso. O interessante é tu aprender o que é um processo acumulativo, um processo distributivo. Se ele é uma acumulação, uma reacumulação, não interessa. O que interessa é tu saber onde entrar nele, né? Mas para saber onde entrar, tu tem que aprender como funciona e coisa e tal, mas não precisa levar tão à risca, sabe? Se isso é realmente uma acumulação ou se é realmente uma reacumulação. Isso não interessa muito. Tá, pessoal? Era isso aí. Próxima aula a gente vai falar de entradas, tá? Pontos de entradas. Mais pra frente, depois dessa de pontos de entrada dentro das estruturas laterais, a gente
vai começar a falar de SMC. E era isso aí, tá, pessoal? Um abração aí, um bom domingo para todo mundo. Tudo de bom, uma boa semana. Espero que façam um bom proveito aí da aula. Agradeço quem ficou até o final aí e dou os parabéns. Isso aqui é conteúdo de primeira. Isso aqui não é barato de se adquirir hoje em dia. E, claro, daqui a um pouco é bem mais barato do que era antigamente, né? Mas dependendo do que tu faz para ganhar a tua vida, não é nada barato adquirir esse tipo de conhecimento, tá? Ainda mais tu tem cachorro, mulher, homem, irmão morando contigo, aluguel, casa própria, sabe? Se tu, se tu é uma pessoa independente, né? Hoje em dia tá meio complicado para adquirir esse tipo de conhecimento. E não só pela questão financeira, mas pela questão de tempo, né, que a gente tem para tá estudando, além já da rotina normal da gente de trabalho, de família. Então quem ficou até o final aí, além de agradecer, tá me prestigiando aí, dou os parabéns aí por tá adquirindo conhecimento de qualidade, tá, pessoal? Eu nessa playlist aí de aulas sobre o método Wyckoff, eu tentei ser o mais breve possível, tá? Só o que é mais importante, assim, para operar. Mas quem tiver afim aí de comprar os livros de Wyckoff e decorar tudo, entender tudo, entrar para dentro da cabeça desse cara que é um dos 5 titãs de mercado, né? Centenário Wyckoff. Eu super apoio aí, dou os parabéns pela ideia, pela vontade, porque ele é um cara fora do comum, né? O método dele, a cabeça, a visão de mercado dele é algo magnífico, esplêndido. Tá, pessoal? Então era isso aí. Bom domingo para todo mundo, boa semana para todo mundo, tudo de bom, tá? Abraço.